Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui. Espero que todos estejam muito bem nessa terça-feira, né? De um pouco mais calmaria em relação à semana passada, ao início e meio da semana passada. Quem aportou naquele momento, né, naquele ambiente, terá sucesso, é sobre isso que iremos falar. Ações de minério de ferro, quem aportou vai se dar bem com a possível alta no preço, né, uma virada nesse preço, quem sabe aí no médio e longo prazo. Inclusive hoje a Vale divulga resultados operacionais do primeiro trimestre de 2025. Daí já teremos uma certa realidade, né, do ano de 2025 das mineradoras brasileiras, tá? Além disso, até onde irá a sangria de capital gringo na Bolsa Brasileira? Pessoal, então sem enrolação, vou começar pela Vale, né? Hoje no 53,64 pré-fechamento, o ativo negociando acima dos 50, mas ainda abaixo dos R$ 55, né? Uma queda hoje de 1,32%. Estou gravando no momento e está no pré-fechamento, então pode cair mais ou pode recuperar dessa queda. Mas o JP Morgan está otimista com a Vale, tá? Na análise setorial do relatório divulgado atualizado ontem, né, JP Morgan deu um novo preço-alvo da Vale, né, a casa de R$ 99,00, com, né, aí uma alta de até um pouco mais de 70%, 80%, pensando em proventos também. Também está otimista com a BRAP4, que é um ativo que tem forte participação na Vale, né, a Bradespar. Por que o JP Morgan vê com bons olhos a alta? Na opinião deles, né, além da Vale ser uma boa opção de investimentos, diante da redução de riscos internos, é o caso lá de chegar a uma conclusão no fator Mariana, além de trocar o seu CEO de maneira aí de que não abalou a sua governança, para eles, né, o minério pode recuperar, tá? Então, hoje a Vale tem também uma prévia, né, uma prévia dos seus resultados, enquanto que o minério, né, de ferro continua negociando, né, abaixo aí dos $100. Muito se acredita que no segundo trimestre, né, você pode ter essa negociação na casa aí, num custo marginal para Vale, ou na casa aí de 100 ou acima de 100, tá? Então, hoje, no segundo trimestre de 2025, pensando, a Vale recuperaria em relação ao fechamento do ano passado. Hoje tem divulgação desses resultados, amanhã, se possível, trarei esses resultados aqui, e isso fica bem claro, para quem aportou em Vale naquele momento lá nos R$ 50, acredito eu que foi um bom momento para acumular mais ações. Podemos ter mais oscilações e mais quedas? É bem possível que aconteça, a depender de novas tarifas, de novas falas de governantes, e isso fará com que o papel tenha aí novas quedas. Porém, é importante lembrar, né, que a Vale deve ter um dividendo maior nesse ano em relação ao ano passado por um efeito não recorrente, né, que é o acordo da venda da Aliança, né? Então, Aliança Energia, ela vendeu 70% e isso deve se traduzir em dividendos, cerca de 4 bilhões em caixa, boa parte disso deve se traduzir em dividendos, tá? Com relação a Petrobras, Petro 4, hoje no pré-fechamento ia, né, para casa aí dos 31, quase perdendo os R$ 30. Como eu falei no vídeo sobre Petrobras, eu não esqueci, tá? Falta trazer aqui o vídeo da Prio 3, eu vou trazer para o canal. O meu preço de entrada é ali nos 27, R$ 28, eu sinto satisfeito em entrar. Houve, né, na Petrobras uma forte compra ontem, tá? Do fundo do Juca Abdala, que é um bilionário daqueles ocultos da Bolsa Brasileira, e comprou aí mais de 4 milhões de ações ordinárias pelo preço de 38, no caso Petro 3, tá? Numa operação de 181 milhões de reais, tá? Nesse sentido, é perceptível que, mesmo com as quedas, esse tipo de ativo no momento é interessante. E além disso, o petróleo, né, é bem possível que, acredito eu, deve recuperar no longo prazo, não no curto e médio prazo, porque são momentos de incerteza, e também é bem provável que essa correção ela foi exagerada, tá? Há vários fatores que mostram isso.
Além disso, agora uma notícia lá da sexta-feira é a denúncia, né, para o afastamento de um membro do Conselho Fiscal da Petrobras, no caso da Cristiano Bueno Camata. Não foi divulgado novas informações, vamos acompanhando, né, se isso daí é um fator que chama atenção, né, se é uma faísca que faz fogo na Petrobras. Sobre a questão do margem equatorial, ainda não, né, teve medidas, enquanto o mercado está com foco voltado para a margem equatorial, que pode trazer volumes excessivos a 1 trilhão em economia brasileira, fora que a Petrobras se beneficia muito disso. Nesse quesito, nós temos o Foz do Amazonas, né, que deve ter os seus lotes leiloados em blocos, no qual os concorrentes serão a própria Petrobras, a Shell, ExxonMobil, Chevron e tantos outros, tá? Serão 173 blocos leiloados, 31 empresas habilitadas, então PetroRecôncavo, Prio, Brava Energia, empresas que estou de olho no segmento de petróleo, todas essas devem participar, tá? 47 blocos na Foz do Amazonas, né, do Amazonas, aliás, com licença ambiental permanente, risco regulatório no ato, né, então, regulamentado, aliás. Então, há vários fatores aí a serem observados nesse setor, mesmo com a queda no petróleo, tá, no curto prazo. Então, é um fator que passa batido pelo mercado, mas que deve ser interessante para os próximos anos nesse segmento, e vamos acompanhando como que isso se dará. Com relação à fuga dos estrangeiros, sangria, né, dos estrangeiros, é um mês de abril todo marcado pela saída de estrangeiros. Se o mês de março e o mês de janeiro foram um mês de entrada de estrangeiro, 10º pregão seguido de saques na B3 em meio à guerra tarifária. Claro que aqui não dá para questionar muito fatores econômicos internos brasileiros. Aqui, né, salve-se quem puder primeiro, tá? Então, nesse sentido, o que eles estão buscando? Eles estão buscando voltar o capital para a matriz, né? No caso aí, dolarizar o capital. Nesse sentido, isso para quem, né, começa a pregar o apocalipse novamente, acredito que pode ser um contrapé. Por quê? Quando isso amenizar, né, o clima amenizar, a tendência é que o capital volte, tá? Se os ativos ficarem mais baratos em mais tempos, a tendência é que voltem, tá? Não sei se voltarão com a mesma força de janeiro e de março, bem provável que não. Aqui um levantamento da Elos Aita, né? A consultoria Elos Aita, levantou aqui que um dos setores que mais sofreram foram de commodities, tanto de minério como também de petróleo. A Petrobras, a Vale, PetroRio puxaram essa largada, né? Essa lista, enquanto que Banco do Brasil, ali dos bancos, foi o que teve uma forte desvalorização junto com o Santander. Porém, pensando em Banco do Brasil, né, é um ativo que eu vou falar logo adiante, que não teve nenhuma queda, se você olhar praticamente a comparação com a alta do início desse ano. Agora, uma notícia sobre essa guerra tarifária, né, que foi a suspensão da China, né, com relação à compra dos aviões aí da Boeing, né, e quem deve ganhar com isso é a Embraer, tá? Então, nesse caso também, a economia brasileira pode ganhar com isso. Vamos falar sobre Banco do Brasil, R$ 27,00. Se você pegar de fevereiro para cá, dá uma leve queda de 5%, né? Pegando de 18 de fevereiro até 15 de abril, que fechou nos R$ 27,00, pensando no pré-fechamento hoje. Qual que é o risco, tá? O risco de Banco do Brasil hoje é com relação à inadimplência no segmento de agronegócio, e também pessoa jurídica. Pessoa física faz ali um estrago, caso a inadimplência aumente, faz também um estrago. Só que o risco de crédito do Banco do Brasil, na minha avaliação, hoje, olhando depois de um tempo, sendo acionista da empresa e depois de um tempo tendo na carteira, depois de tanto acompanhar, esse risco de crédito está mais ali no setor de agronegócio, tá? E com o Brasil se beneficiando dessa taxa menor em relação à taxa tarifária, né, na América, nesse caso, o agronegócio, entre aspas, se beneficia, tá, em relação a fazer maiores exportações. E aqui, né, um valuation de 6 vezes o PL contra
Ao contrário da média do setor em 8 vezes, né, você vê ainda uma diferença de 20% em relação à média do setor. Negocia ainda abaixo do preço de valor patrimonial, e ainda com um ROI alto, tá? Então é um outro fator. Muitos bancos negociam abaixo do valor de patrimônio, só com um ROI de 11%, 12%. O Banco do Brasil negocia com um ROI na média dos últimos anos, se for pegada, 18%, 19%. E o dividendo yield também acima da média dos bancos. Com isso, a XP dá um preço-alvo na casa dos 41. Pode ser uma estratégia da XP sair com seus fundos, fazendo, né, parcial no curto prazo, tentando pegar ali os puros de sardinha, mas mesmo assim é um número que, para quem tem Banco do Brasil, sabe que no longo prazo isso pode ser alcançado se mantido, primeiramente, a governança de qualidade e um controle de crédito com retorno de qualidade, tá? Aqui sobre o próprio risco de crédito, hoje, pensando na inadimplência entre 2,5% e 3%, hoje o banco ele ainda assim tem, né, um volume provisionado para esse risco de crédito. Então, pessoal, esse é o meu pensamento sobre os fatos do dia, sobre as notícias. Antes de finalizar, volto a falar sobre a importância da declaração do Imposto de Renda de 2025, né, referente ao ano contábil de 2024. Para isso, é importante contar com um profissional, Roberto Coabata, um excelente profissional, especialista no assunto, mais de 20 anos lidando com isso, tá? Você que tem investimentos fora do país também, você que tem CNPJ, MEI, tem algum tipo de pendência, fale com ele, que ele irá tirar a sua dúvida, irá atender da melhor maneira possível e fazer a sua declaração também com preço camarada. No mais, pessoal, o link está na descrição. O vídeo não representa uma recomendação da compra ou venda de ativos. Sugiro a inscrição no canal se você gostou desse vídeo e dos outros conteúdos. E também, se gostou do conteúdo, compartilhe e curta para chegar a mais investidores. Bons aportes e até o próximo.